Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa, literatura e redação e hoje eu tô aqui para conversar com você que não consegue aumentar a sua nota em redação. Então, se esse é o seu caso, você tem interesse sobre esse assunto e tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E claro, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo para mim, isso é muito importante para o meu trabalho. Pessoal, chegando nessa reta final aqui perto do Enem, uma das grandes reclamações que eu tenho ouvido é: Ju, eu não consigo aumentar a nota da minha redação. Qual é o problema comigo? E olha, preciso te dizer que o primeiro problema é que você não sabe onde está o problema. Então, veja bem, quando os alunos chegam, eu preciso aumentar a nota na minha redação, me ajuda, e eles não conseguem me dizer onde eles têm que aumentar essa nota, eu já entendi onde está o problema do aluno. Então vejam bem, a redação para o Enem, ela tem 5 critérios de correção, certo? 5 competências. Cada uma dessas competências avalia algo muito específico de uma forma muito objetiva. Quando você diz não consigo aumentar a minha nota na redação, isso vai acabar refletindo em algum critério desses 5 de correção. Onde está o problema? Onde você não está conseguindo aumentar a sua nota? Que competência travou sua nota? Que competência te causa dificuldade? Muitas vezes o aluno não sabe responder. E, gente, se o aluno não sabe responder, ele não sabe o que estudar. Se ele não sabe o que estudar, essa nota não vai melhorar. Você vai ficar batendo cabeça na parede aí, sem que isso cause nenhum efeito para você. Então, olha lá. Quando a gente diz preciso aumentar minha nota na redação, a primeira coisa é descobrir o que está atrapalhando a sua nota na redação. E não adianta descobrir de forma genérica. O que me atrapalha é a competência 1. Na competência 1 é difícil, mas eu não consigo tirar 200 na competência 1. Tá, mas você já viu quanta coisa cabe dentro da competência 1? Competência 1 tá olhando 2 grandes grupos para mim, que são os desvios gramaticais e a sua estrutura sintática. Olha tudo que está incluído em estrutura sintática e em desvio gramatical para você falar que o problema é na competência 1? Ué, mas em que ponto da competência 1? É como se você se saísse muito mal na prova de matemática e falasse para mim: nossa, Ju, eu não consigo aumentar minha nota em matemática. Tá, mas aonde da matemática você não consegue aumentar a nota? Alguma coisa está fluindo, outras coisas não estão. O que é que está te atrapalhando? O que está te atravancando? Então, é para isso que eu vim conversar aqui hoje com vocês, para a gente descobrir, ou para você fazer essa autoavaliação e descobrir o que você precisa estudar para essa nota deslanchar. Enquanto você não identifica o problema, você não tem solução. A primeira coisa é identificar esse problema. Eu vou passar com vocês aqui rapidamente os critérios de correção para que vocês entendam o que dentro de cada um pode ser melhorado. A competência 1, como a gente começou a conversar aqui, ela diz respeito basicamente a aspectos gramaticais. Dentro desses aspectos gramaticais, a gente vai ter avaliação de desvios e avaliação de estrutura sintática. Então, dentro desses 2 aspectos, a gente pode ter padrões de erros muito diferentes. Você pode estar fazendo truncamento de período, o que significa que seus períodos estão incompletos, você está separando períodos dependentes por ponto final. Você pode estar fazendo justaposição de períodos, que é exatamente o contrário, você está emendando um período no outro sem pontuação. Você pode ter problema de uso da vírgula quando você vai fazer um vocativo, você pode ter problema de crases, pode ter problema de acentos, pode ter problema de ortografia, de uso de letra maiúscula. São tantos problemas que, se você não souber qual é o seu, não tem como você melhorar essa nota. Senão você vai ter que pegar a gramática da primeira página até a última e entender todo o conteúdo para ter certeza que você não vai cometer nenhum equívoco de ordem gramatical. Veja lá. Dentro da competência 1, o que está te atrapalhando? Ju, eu tenho muitas marcações de uso de vírgula e tenho muitas marcações de regência. Ótimo! Então, o que você vai estudar? Vírgula e regência. A gente tem regras para uso de vírgula e a gente tem regras para regência verbal. Geralmente, esses são problemas recorrentes na redação dos alunos. O que vocês têm que fazer? Sentar e estudar essas 2 coisas. Senta e estuda até entender todas as regras de uso da vírgula, todas as regras de regência verbal. Então eu vou entender todos os casos proibidos de vírgula, todos os casos permitidos de vírgula e só depois eu posso reclamar que a minha nota não está aumentando ou a minha nota na competência 1 não está melhorando. Então a gente identifica e parte para a solução desse erro, tá bom?
Lembrando, falando especificamente da competência 1, ainda tem aí um parênteses que a gente precisa fazer, que é o seguinte. A competência 1, ela é uma avaliação de acúmulo, gente. É um acúmulo daquele conhecimento gramatical que você traz desde que você está no ensino fundamental 2. Então, é aquilo que você exercita nas aulas de língua portuguesa até chegar ao Enem. Se o aluno chega no terceiro ano com muitas dificuldades sintáticas, dificilmente ele vai suprir todas elas até o dia da avaliação. Por quê? Porque são muitas e porque é acumulativo, certo? Ju, mas então quer dizer que se eu tive um estudo fraco antes, eu não vou conseguir? É isso? Não, mas significa que você vai ter que se dedicar mais. Então, não adianta você assistir uma aula de 20 minutos sobre o uso obrigatório da vírgula e não querer mais errar vírgula. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer exercícios. E o principal, você não vai decorar as regras, você vai entender sintaticamente por que aquele uso é obrigatório. Enquanto isso não for um entendimento seu, isso não vai refletir em resultado para sua nota. Bom, a gente falou sobre a competência 1. Ju, mas eu tô vindo assim sempre com 160, é na competência 2. Gente, olha como que é específico. A competência 2, ela tá avaliando para você domínio do tipo textual, tipo dissertativo argumentativo, do tema e do repertório sociocultural. Já vou facilitar a sua vida. É mais de 40? Então você tem domínio do tipo e tem domínio do tema. Se não for, essa nota fica retida. Não, Ju, varia de 80 para cima. Então vou te contar onde está o seu problema. O seu problema está no emprego do repertório sociocultural. Vamos entender essa nota, então, essa distribuição? Se você está com uma nota 120 na C2, significa que você não tem problema com o tipo textual, você não tem problema com o tema, mas você tem ali ou um texto só nos repertórios, só baseado nos textos motivadores, ou você tem um texto ali que apresenta um repertório que até tem relação, mas ele não é legitimado. Você não trouxe a fonte. Nota 160 tem relação e tem fonte, mas não tem produtividade. Nota 200 tem relação, fonte e produtividade. O que é produtividade? É quando aquele repertório ele se mostra necessário dentro da articulação do seu argumento. Ele não é meramente ilustrativo, ele não está ali passeando. Quando que isso vai acontecer? Quando vocês pararem de usar repertório pronto dentro dos argumentos. O repertório pronto ele tem uma dificuldade enorme de se encaixar dentro daquela ideia que vocês estão querendo colocar na argumentação. Aí o que acontece? Você vai ter uma nota ali que te dá um repertório pertinente, legitimado, mas não é produtivo. Por que não é produtivo? Porque a ideia não foi sua. Você copiou de algum lugar, colocou ali, não tem como ser produtivo mesmo. Vai ser muito difícil que isso aconteça. Então tomem cuidado com isso. Repertório é aquilo que você consegue buscar para fazer relação com o seu texto. Se você buscou, vai ser produtivo, fica tranquilo. Bom, Ju, mas meu problema é na competência 3, o que eu vou fazer? De novo, competência 3 é uma competência que, assim como as outras, está avaliando um monte de coisas. Então, se você me fala que está com problema na competência 3, é a mesma coisa de você me falar que não sabe onde está o seu problema. Competência 3, pessoal, pode ter pontos para você melhorar em muitos lugares. Eu vou falar todos eles aqui para você anotar e depois olhar no seu texto o que é que está faltando. Primeira coisa, a competência 3 vai te exigir um bom projeto de texto. O que é projeto de texto? É ter um texto que na introdução os seus argumentos são bem antecipados. Então, só pela introdução você consegue dizer para o seu leitor aquilo que vai ser discutido ao longo da sua redação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você cumprir esse projeto de texto que você prometeu. Então, você vai antecipar na introdução, mas depois você precisa desenvolver aquilo que foi prometido, tá? Bom, fiz isso, Ju, antecipei e desenvolvi o que foi prometido. E agora? Agora, gente, vocês precisam ter certeza de que as ideias apontadas por vocês dentro de cada um dos dois argumentos são ideias desenvolvidas. O que são ideias desenvolvidas? São aquelas ideias que tornam o texto autossuficiente. Um texto autossuficiente nada mais é do que um texto em que o seu leitor não precisa completar sentidos para entender o que está sendo dito. Só com aquilo que você escreveu é possível entender sua linha de raciocínio. Se o seu leitor precisa colocar alguma coisa ali para completar um sentido, se ele precisa sozinho atribuir alguma relação, o seu texto não está completo. O seu texto precisa ser autossuficiente, guardem essa palavra. Vocês têm que sempre supor um leitor para o texto de vocês que ele não saiba de nada.
esse leitor aqui não sabe nada, eu não posso exigir nenhum conhecimento externo desse leitor, tudo que ele sabe é o que está escrito nesse texto. E só com esse texto ele precisa entender o meu ponto de vista. Vocês estão conseguindo fazer isso? Observa isso dentro da argumentação. Ainda dentro da competência 3, o que pode estar faltando? Lá na conclusão, duas coisas. Primeiro, você está retomando a tese antes de apresentar uma proposta? Isso é importante. Segunda coisa, você está elaborando uma proposta que tem diálogo com o que você desenvolveu no texto? A sua proposta, ela não tem que resolver o tema, ela tem que resolver aquilo que foi apontado nos seus argumentos. Olha essa diferença. Vamos supor que o tema seja a volta de doenças erradicadas no Brasil. Lá na sua conclusão, você não tem que resolver a volta de doenças erradicadas. Você tem que desenvolver o que você argumentou. O que você argumentou? Olha, Ju, eu argumentei que a gente tem um retorno de doenças já erradicadas pela falta de informação e pelo movimento antivacina. Então, você vai lá na sua proposta de intervenção e você vai resolver para mim a falta de informação e a persistência do movimento antivacina. É isso que você vai resolver. O retorno dessas doenças vai ser resolvido por consequência. Eu não quero que você resolva o tema, eu quero que você resolva aquilo que você elaborou ao longo do seu texto, tá? E se você não faz isso, você está deixando o seu projeto de texto capenga e é um problema na competência 3. Ju, nada disso, meu problema é na competência 4, minha nota não cresce. Gente, competência 4, aonde está o seu problema dentro da competência 4? Ele pode estar em momentos muito distintos. Você pode não estar usando coesivos dentro dos parágrafos. Dentro de cada parágrafo é preciso que você use coesivos. Então, entre uma frase e outra, é preciso que você coloque uma palavra que ligue uma frase a outra frase. Isso é essencial. Você pode não estar fazendo isso. Você pode não estar colocando coesivo entre os seus parágrafos. Entre um parágrafo e outro, eu preciso ter um elo, e esse elo é o meu coesivo. Ou ainda você pode estar cometendo inadequações. O que significa isso? Você até está usando o coesivo entre os parágrafos, você está usando o coesivo dentro dos parágrafos, mas em algum momento você está errando o sentido do coesivo. Você está usando errado. E a competência 4, ela não aceita erro. Então, se você errou um sentido de um coesivo, já é 160 a sua nota. Quando eu estou falando de sentido de coesivo, o que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de um contudo que não foi usado com sentido adversativo. Eu estou falando de um onde que foi usado para se referir a algo que não é um espaço físico. Se você tem dúvidas sobre isso, tem vídeo aqui no canal que explica sobre onde, explica sobre contudo, explica sobre erro nos coesivos, explica sobre coesão. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então a gente tem que buscar onde está essa falha. Tá deixando de colocar? Tá deixando de colocar onde? É dentro do parágrafo? É no começo do parágrafo? Tá deixando, ou tá colocando, mas tá colocando errado? Que coesivo que você tá errando? Por que você não tá entendendo o sentido desse coesivo? Quando é um coesivo adversativo, é ideias contrárias, tô colocando coesivo de adição, não pode, não posso errar isso mais. Então não é estou com problemas na C4, é estou com problemas para identificar quando o meu coesivo deve ser adversativo. Pronto, agora você me trouxe um problema real, tá? Ju, nada disso. Minha nota tá muito boa na C1, 2, 3 e 4. Meu problema é na C5. Chega na C5 eu não sei o que fazer, me dá vontade de chorar. Calma, calma. Por quê? Porque a C5 também tem critérios pra gente pensar o que dentro dela tá sendo um problema para você. Então acompanha comigo. O que pode ser um problema exclusivamente da competência 5? Você pode estar ferindo os direitos humanos. Se você não faz ideia de se você está ferindo ou não está ferindo, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem depois. Ju, eu não estou ferindo os direitos humanos. Outra coisa que você pode estar fazendo, elaborando uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com o assunto discutido. Cuidado, às vezes o texto dá uma descambada e você vai falar sobre outra coisa que não foi sobre o que você discutiu, isso é problema. Outra questão que vai ser avaliada, o número de componentes que tem a sua competência. Então, a sua competência, ela tem que ser formada. A sua proposta de intervenção, ela precisa ser formada por agente, que é quem vai fazer algo, ação, que é o que vai ser feito, o modo, que é como vai ser feito, o efeito, que é o resultado dessa ação, e o detalhamento, que é um elemento, uma informação adicional ao agente, à ação, ao modo ou ao efeito. Bem,
Ju, eu tô falhando em algum lugar que a minha nota tá ficando 120. Se a sua nota tá ficando 120 é porque você tem 3 de 5 elementos. 3 elementos seus estão válidos e você precisa de 5 elementos válidos. Quais elementos você não está conseguindo colocar na sua conclusão? Não sei. Então, você não sabe qual é o problema, você não vai conseguir resolver. Ju, eu já identifiquei, eu não consigo colocar meio e não consigo colocar detalhamento. Perfeito, o que você vai estudar? Você vai sentar e vai estudar meio e detalhamento de proposta de intervenção. Então, percebam como não é apenas não consigo aumentar minha nota na redação. É entender onde essa nota está travada para buscar dentro daquela competência que ela travou qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, para só então a gente poder resolver. Esse exercício ele tem que ser um exercício de autoavaliação. Dificilmente algum colégio ou algum cursinho vai fazer isso por você. Por quê? Ou porque eles não corrigem seu texto, ou porque são corretores diferentes a cada vez que o texto chega, então eles não conseguem manter essa linha. O que você vai fazer? Você vai pegar os seus últimos textos e observar o seu padrão de erro. Nossa, nesses últimos textos, realmente, olha só, minha competência 1 nunca saiu do 120. Então agora para e dentro da competência 1, olha quais foram todos os seus problemas de gramática. Anota. Tive problema de acentuação, tive problema de crase, tive problema de colocação pronominal, faz a lista. Depois você escreve quantas vezes esses erros se repetiram nos seus últimos 5, 6, 7 textos. Bom, Ju, acentuação, eu tive 12 problemas nos últimos 7 textos. Vai colocando essa quantidade. Quando você terminar, você vai ter um panorama das suas principais dificuldades dentro da competência 1. Competência 2 a mesma coisa, 3 a mesma coisa, 4 a mesma coisa, 5 a mesma coisa. Ju, minha competência 5 nunca sai do 160. O que o seu corretor, o que a pessoa que olhou o seu texto escreveu ali para você? Tá faltando o quê? Tá sempre faltando detalhamento. Então, o seu problema não é com a competência 5, é com o detalhamento da proposta de intervenção. E aí é isso que você vai estudar. É isso que vai ser um estudo estratégico para a redação. É isso que vai fazer você alavancar a sua nota, destravar, pensando que a gente tem pouco tempo para o Enem. Pessoal, descubram aonde está o erro, tá? Se vocês conseguem fazer isso, vocês conseguem melhorar a nota na redação. Se vocês estão com dificuldade para isso, troquem texto entre os colegas. Ju, não tem professor, eu não estou fazendo cursinho, eu não fiz nenhum curso de redação, eu não tenho quem corrija meus textos. Faz essa experiência de chamar um colega seu que esteja neste mesmo movimento de estudos, que esteja dedicado igual a você, que queira melhorar as notas dele e faça esse exercício. Amigo, você pode ler o meu texto aqui e ver se você encontra algum equívoco de gramática? Posso. Ele pode encontrar um acento, uma concordância que às vezes você não viu, às vezes foi falta de atenção, e ele vai te mostrar. Assim vocês já conseguem melhorar os aspectos que estão atrapalhando a chegada de uma nota maior. É o ideal? Não. O ideal é sempre uma correção feita por um profissional. Quem é profissional quando a gente está falando de redação? A pessoa que se formou em letras. É um curso de graduação, é um curso superior como qualquer outro, e eu não entendo por que na hora de consultar vocês vão a um médico e na hora de corrigir redação vocês vão a qualquer pessoa que não seja um profissional de letras. Então eu estou falando de um quadro dentro daquilo que seja possível para vocês. Não é o ideal. O ideal é que um professor corrija, uma pessoa formada em letras corrija. Não é possível. Então a gente vai lidar com aquilo que é possível, tá? Vai lidar com essas formas de atenuar o seu problema. Troca o texto com um amigo seu. Discute com ele que repertório podia ter sido usado ali, que forma esse repertório podia ter sido aplicado, qual é a opinião dele sobre determinados assuntos. Assim você consegue também melhorar os seus repertórios, tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, é só deixar aqui pra mim nos comentários. Ou se quiser me chamar lá no Instagram, @julianamoreira2020, eu tô sempre disponível para vocês. E se vocês têm sugestão de temas de vídeo aqui, algo que vocês sentiram falta, que vocês querem, pensando no estudo de redação, de preparação para o Enem, é só colocar aqui para mim também, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.